A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos todos juntos em um só Espírito, ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países. Como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E lembrando sempre a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E também todos aqueles que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais. Pois lembrando que a inauguração dos nossos templos físicos chega juntamente também com as nossas empresas, pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva a muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois como está escrito em Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Então, se você quer uma verdadeira obra do Senhor que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. Se você quer uma obra verdadeira do Senhor na sua região, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais. E lembre-se de se tornarem membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, se inscrevendo ou seguindo, para que você receba toda a live de segunda a sexta, no mínimo
3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e toda madrugada também o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos aqueles que são seguidores, ou inscritos, ou membros, ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembrando que para ser membro, basta você seguir ou se inscrever e deixar nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e que é o rebanho bendito, e coloca o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. E hoje estaremos sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanho, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. Livro em Mateus, em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 25, do 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E porque ímpar e par, porque como o Senhor Deus afirmou, não é bom que o ser humano ande só. Gênesis capítulo 1. E em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2, para estarmos todos juntos, unidos em um só Espírito. Ao vivo agora em todas as redes sociais. Lembrando que do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada é reservado exclusivamente para interagir com vocês, tirarem suas dúvidas com o porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Tudo para mais uma glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. Exatamente. E eu falo assim de uma maneira que pode parecer robótica para algumas pessoas, porque eu tenho que falar muito devagar, porque eu falo muito rápido. E eu preciso falar devagar, ou pelo menos numa velocidade que todos possam compreender a palavra do Senhor que está sendo ministrada. Aí eu tenho que controlar até a minha respiração para poder falar de maneira mais devagar, para que todos possam compreender. Preste atenção. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vou dar início às ministrações das orações e daqui a pouco estaremos iniciando o sorteio dos benditos do nosso Senhor Deus e dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo todas as portas, portais e janelas, dos corpos, almas, espíritos e corações, dos benditos filhos, amigos, membros desta Tua igreja virtual. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando essas vidas para libertar e edificar todas elas que estão conectadas agora conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, que no decorrer dessa live você estará recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Pois lembrando que o sorteio é bíblico e a melhor fórmula de dar total direção ao Senhor Deus para falar ao coração de todos vocês nesta madrugada. E como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o primeiro rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3. São os primeiros a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada, nesta live do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso,
é o livro de Joel, que contém 3 capítulos. Livro de Joel, que contém 3 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado para aumentarmos a nossa fé e trazermos a presença do Senhor para perto de nós, aonde for que nós estivermos, com a palavra dele sendo ministrada em espírito e em verdade. Livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 4, Joel, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Joel, capítulo 3, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando que eu estou aqui para ser somente um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus. E por isso eu dou também só uma introdução. E é necessário que você interaja com a palavra do Senhor. E por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas como eu disse, e é o que está escrito, é necessário que você interaja com a palavra do Senhor Deus. Leia e examine o capítulo todo, seja onde você estiver, para assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 4 é a primeira a ser ministrada. Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada é focada em interagir com vocês e tirarem as suas dúvidas. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das nossas cabeças até as plantas de nossos pés, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 12 do livro de Joel é muito importante para nós recordarmos que o nosso Senhor é bondoso, misericordioso e justo, mas que é necessária uma participação nossa, de nós darmos a iniciativa, de se converter e não somente se convencer. Aqui o Senhor deixa bem claro, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não seja algo externo, seja algo de dentro para fora. Porque como o próprio Senhor Jesus afirmou, o que contamina o homem não é aquilo que está do lado de fora, e sim aquilo que vem de dentro para fora, do interior, do coração. E não temos como enganar o nosso Senhor,
Ele pesa o nosso espírito, ele sonda os nossos corações. Então devemos verdadeiramente nos voltar para ele, santificar, ajuntar todo o povo em santidade e em santificação, para que a presença do Senhor volte para cada um de nós. Pois como o Senhor Jesus afirmou em João capítulos 14, 15 e 16, onde ele deixou bem claro: eu amo os que me amam, e aqueles que me amam são aqueles que guardam e praticam os meus mandamentos, e a esses eu e o Pai viremos fazer morada dentro deles. Então, se você quer que a vida se manifeste dentro de você, e você esteja verdadeiramente com a paz, a graça, a alegria do Senhor Jesus, confesse a Ele, não por palavras, mas sim por atitudes, demonstrando quem é o Senhor da sua vida, ao você demonstrar que você segue os mandamentos do Senhor e Salvador de sua vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a receberem um livro e um capítulo. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando neste momento, pois lembrando que todos que são inscritos ou seguidores de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois toda madrugada o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Livro de Miller Ofertadinho. Exatamente, se inscrevam no @Miller Ofertadinho também, que é onde eu ministro lá a live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E lá mais focado em debate, em interagir com vocês, tirar suas dúvidas nos comentários. A gente reserva 12 minutinhos no final dessa live, mas lá nós temos mais tempo para interagir com vocês, abordar temas polêmicos, mas de extrema necessidade, que são polêmicos porque são a verdade que vem sendo cada vez mais e mais negligenciada. Então devemos voltar ao nosso primeiro amor, nos convertermos em espírito e em verdade. E o livro é o livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, para o rebanho bendito par, de número 12, Jeremias, capítulo 18. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Jeremias, capítulo 19, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que no final desta live eu estarei sorteando mais 7 números para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Para que você aumente cada vez mais a sua fé, traga sempre a presença do Senhor para a sua vida, seja onde for que você estiver, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como nos livros de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos a todos vocês é sempre 100% firmado nas Escrituras Sagradas. Oração de número 12. Pois também estamos aí com as nossas denúncias, em que nós oferecemos dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, porque é material de trabalho para vocês fazerem prova de nós, mesmo sem conhecimento, sem discernimento ou sem entendimento, ou até mesmo sem temor às Escrituras Sagradas. Vocês possam recorrer dos ministros do Senhor Deus nesta terra, quem são as autoridades, pois advogado mais incompetente ganharia uma causa na justiça contra nós se nós estivéssemos de alguma forma com alguma ilegalidade, mentindo, adulterando, ou que não tivéssemos como provar que aquilo que nós estamos falando é o correto e o verdadeiro. Porque falar que fala a verdade, qualquer um pode fazer, mas agora oferecer dinheiro para quem provar que ele está mentindo, isso aí eu particularmente ainda não vi ninguém fazendo. Mas é muito importante estarmos agora verdadeiramente unidos em um só Espírito, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Mas não estamos tirando a utilidade do templo físico, a diversidade de ministérios, cada um tem a sua função, como foi ministrado em a última live, em 1 Coríntios, capítulo 12, e é necessário cada um membro com a sua função estar junto e a exercendo com perfeição aquilo que falta em um, o outro suprir com perfeição. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração.
Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas, do corpo, alma e espírito e corações, dos fiéis filhos que estão conectados agora conosco em um só espírito, para que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, e que haja o cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora ao favor dos teus benditos amigos, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 8 ao versículo 14. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Cada um do vosso mau proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 18 do livro de Jeremias, mais uma vez batendo com o primeiro livro ministrado, Joel capítulo 2. A importância de nos arrependermos, de nos convertermos de coração e alma ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui deixa bem clara a consequência do abandono ao Senhor. O Senhor ainda manda perguntar aos gentios, ou seja, aqueles que não têm aliança do Senhor, perguntar sobre as obras que o Senhor fez e decretou uma ordem, uma lei, um mandamento, para ver se elas desobedecem. Mas porém, portanto e todavia, o povo, que foi o povo escolhido pelo Senhor para ser povo eleito, nação santa, esse povo foi contrário à sua total natureza, que é de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Devemos buscar meditar a palavra do Senhor nosso Deus, as Escrituras Sagradas, se arrepender e se converter verdadeiramente, para que o Senhor possa operar maravilhas ao nosso favor, mas para que principalmente o Senhor se alegre de nós. Gente, lembre-se daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por todos nós, da oportunidade preciosíssima que Ele nos concedeu, a esperança da qual Ele nos trouxe, a confiança do qual Ele é capaz de nos proporcionar, o depósito que Ele verdadeiramente colocou em nós, de que nós podemos fazer o certo, que nós podemos fazer o melhor. Agora é necessário o quê? Nós querermos fazer, e não só ficar na vontade, nós colocarmos em prática. Pois como Ele mesmo afirmou, aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é imprudente e edifica a sua casa sobre a areia, que vem as tempestades, as tribulações, e é grande a ruína daquela casa. Mas aquele que ouve e a coloca em prática, esse verdadeiramente não tem tempestade, não tem brisa, não tem vento forte,
não tem nada capaz de derrubar, porque a rocha é a sua firme e fiel fortaleza. Então devemos buscar meditar a palavra do Senhor, buscar verdadeiramente executar a justiça e o juízo do Senhor e continuar, dar continuidade, não ficar só simplesmente nas sementes que foi semeada no pedregulho. Cresceu rápido, mas não criou raízes. É necessário, mesmo durante a tribulação, durante a perseguição, ser fiel no pouco, ser fiel no muito, ser fiel na alegria, na doença, na tristeza e na pobreza. Lembre-se que nós somos noiva do nosso Senhor. Então, aquele mesmo juramento que fazem nos cartórios, das igrejas, em todo lugar, até que a morte os separe, na riqueza, na pobreza, na doença ou na saúde, todo lugar devemos permanecer firmes ao Senhor nosso Deus. Porque quando é no pior, devemos lembrar que Ele pode nos tirar dali. Quando é no melhor, devemos lembrar que foi Ele quem nos concedeu estar ali. Então devemos buscar verdadeiramente a presença do Senhor em nossas vidas, pois como está escrito, buscai ao Senhor sem cessar. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho Bendito Par, de número 6, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 5. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. E lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada é um horário reservado para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Livro de Zacarias, que contém 14 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para receberem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos aqueles que são inscritos ou seguidores e que compartilham e fazem a sua obra para com o Senhor nosso Deus através de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E o livro é o livro de Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, para a meditação do Rebanho Bendito Par, de número 6. Zacarias, capítulo 9. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número 5. Livro de Zacarias, capítulo 10, para a sua meditação. Tudo para a honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar a live e convidar outras vidas que precisam e necessitam de orações da palavra do Senhor nosso Deus, para aumentarem a sua fé e ter muita fé também ao se juntar conosco. E o próximo livro, a próxima oração é a oração de número 11, pois lembrando a todos vocês, nós estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você se ajuntar conosco, de você ser ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. No livro de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o perfil e na @milaofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Caso esteja em alguma rede social que não tenha dado para fixar a mensagem, você pode ir em todas as outras. Estamos em todas elas, @milaofertadim, em todas as redes sociais, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, e aqui, @igrejas benditas, ao vivo agora em todas elas, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos, que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e revestidos, guardados e purificados com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundância de frutos
uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as promessas, recompensas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E vamos à ministração no livro de Zacarias, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 17. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura! O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo sempre se mostrando presente, todas as ministrações batendo sempre certinho no mesmo ponto. O povo se arrependendo, se convertendo e voltando ao Senhor e recebendo a recompensa. Como o Senhor aqui deixou bem claro no versículo 12, vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aquele que honra o Senhor, que teme ao Senhor, que semeia em boa terra, dá frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. E foi até algo que foi debatido recentemente no Milho Ofertadim, na última live, @Milho_Ofertadim, que o abençoado questionou lá, falando, se a gente está fazendo a vontade do diabo, então ele devia nos agradar, né? Ele deveria se agradar da gente, ele só nos castiga por causa de Deus. Por que não? O único que te recompensa quando você faz a vontade dele é o Senhor Deus. Mesmo que fazendo a vontade dele seja o melhor para você, para sua saúde, para o seu corpo, para toda a sua vida, porque verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos é aquilo que a ciência demonstra que é o melhor. Liberar perdão, porque se você não libera perdão, quem se envenena é a si próprio. É verdadeiramente cuidar do templo do Espírito Santo, ter uma boa saúde, ter uma alimentação regrada, comer com domínio próprio, não exagerar. Tudo aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos é o melhor para o nosso corpo, até em relação aos olhos da ciência. Então devemos buscar meditar a palavra do Senhor nosso Deus, executar a sua vontade, porque verdadeiramente tudo aquilo que Ele preparou, que Ele já determinou, é o melhor para cada um de nós, para todas as nossas vidas. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A promessa. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a promessa do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E no final dessa live, de 1 e 12 até 1 e 24 da madrugada, é o tempo que reservamos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E o primeiro rebanho é o rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o livro a ser ministrado é o livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel,
que contém 24 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada, nesta live do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para levar a palavra do Senhor em espírito e em verdade ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, 2 Samuel, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de 2 Samuel, capítulo 6, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E, gente, sempre deixando aqui bem claro que foi algo, mais uma vez, que foi comentado lá no @MillerOfertaGym. Aqueles que são seguidores da palavra do Senhor Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus, não pode ficar falando, eu sou de tal lugar, eu sou daquele outro, eu sou daquilo lá. Você é do Senhor Jesus o Cristo. Agora, você também não pode adotar uma bandeira com base em uma opinião que concorda. Ou todas as opiniões, vamos supor, são 100 pedrinhas que você tem que concordar para poder fazer parte daquele negócio. Você concorda com 99, mas tem uma ali que é contrária à palavra do Senhor, então você não pode dizer que você é de lá. Você pode falar, eu concordo com tal posicionamento, eu concordo com tal pedrinha, mas eu não sou de lá ou eu não sou isso aí. Que é muito importante deixar isso aqui sempre bem claro. Não adota nenhuma bandeira que você não sabe 1000% toda a lei, toda a regra, tudo que rege, tudo aquilo que aquela bandeira apoia e adota. Então devemos tomar sempre muito cuidado. A única bandeira que devemos levantar em todas as áreas e setores de nossas vidas é a bandeira do exército do Senhor Jesus o Cristo. Pois Ele verdadeiramente é o único que nos dá tanto a vida nesta terra quanto a vida eterna na porvir. E sem Ele, nada podemos fazer. João capítulo 14. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3 é a próxima a estar sendo ministrada. Se inscreva ou siga em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos teus filhos justos, benditos e fiéis, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, lavando os corações e recebendo verdadeiramente a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, voltando à história de bandeira A, bandeira B, que é justamente muito importante tomar cuidado, porque o inimigo não precisa que você acate tudo, não. Basta você acatar uma só, que já é o suficiente para falar, tá encatado, tá ali tá naquele bloco, tá naquele quadrado, então tá misturado. Nós devemos nos ajuntar a todos, mas não nos misturar. Quando você fala, eu sou de lá, ou aquilo lá é meu, ou eu concordo com tal posicionamento, aí é quando você, nesse momento, você fala, eu me misturei. Agora, se você chegar e falar, tal atitude está correta, por quê? Está escrito nas Escrituras Sagradas que é permitido, você não se misturou com o mundo. Você continuou fiel à palavra do Senhor, em espírito e em verdade. E vamos à ministração. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo, somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o povo te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos, sobre todo o Israel e Judá. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém,
contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor sempre testificando tudo aquilo que é dito, porque aquele que fala por ele, fala como está escrito nas Escrituras Sagradas. Aqui vemos a numerologia, até na hora do tempo determinado que Davi ali reinou sobre Israel. Vemos aqui mais uma vez o político, a política perante ao Senhor nosso Deus. Davi, rei, que seria considerado um presidente hoje em dia, verdadeiramente fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso, fazendo aliança perante o Senhor, não perante os homens, deixando claro, governar em nome do Senhor, pois foi o Senhor quem ungiu, o Senhor quem o escolheu, porque a política é ministério do Senhor nosso Deus. E nós temos até uma das nossas denúncias aqui, que é muito importante nós estarmos sempre examinando e apresentando para todos vocês, que infelizmente mais de 90% das igrejas hoje em dia, que se dizem ser do Senhor Deus ou do Senhor Jesus Cristo, estão enquadrados nisso aqui. As denúncias são mais de 60, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados, para quem provar que são mentiras, já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E justamente aqui no versículo 6 em diante, vemos ali os cegos e coxos te repelirão, ali vendo o povo fraco, vamos dizer assim, a pária da sociedade, vindo tentando se levantar contra o ungido do Senhor. E verdadeiramente vemos como o Senhor faz ele prevalecer. Quando a nossa aliança é para com o Senhor Deus e não para com os homens, quando o nosso coração é segundo o coração do Senhor, não segundo o coração dos homens, ele nos prospera em tudo aquilo onde o coração do homem está, porque o nosso coração não está naquilo, e tudo pertence a ele. Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. E o próximo rebanho, rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E eu estou sempre aqui, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, abre certinho, glória ao nosso Senhor Deus Poderoso. Lucas capítulo 10, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8. Livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7. Livro de Lucas, capítulo 11. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A oração é a oração de número 6, a próxima que estará sendo ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e serem revestidos, purificados e protegidos contra toda obra do mal, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e todas essas benditas vidas dos benditos membros desta Tua Igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Lucas, capítulo 10. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, do versículo 11 ao versículo 17. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo Teu nome. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 10 do livro de Lucas, é muito importante para nós vermos como é verdadeiramente aqueles que estão com o Senhor dos Exércitos como seu aliado, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E da mesma forma que eles tratam, que quem trata um amigo do Senhor Jesus, esse também será tratado. Se trata com honra, será honrado. Se despreza um amigo do Senhor Jesus, o Senhor também o desprezará. Então devemos buscar sempre tomar muito cuidado, nunca julgar segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. João 7, versículo 24. O próximo livro, para esse rebanho bendito par, de número 2, e rebanho bendito ímpar, de número 1, são os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Voltei a falar muito rápido, vou diminuir um pouco a velocidade. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas. E o livro é o livro de 3 João, que contém um único capítulo. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, e do rebanho bendito ímpar, de número 1. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para a sua meditação. Para a meditação dos rebanhos sorteados. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números, para você ter mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Oração de número 2. E como está escrito em Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo
versículo 31 ao 46. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, destruindo todo mal, toda dor, toda iniquidade, toda enfermidade, tudo aquilo que tentar se levantar contra a tua obra, a tua palavra, o teu reino, a tua justiça, contra aqueles que estão sendo fiéis ao Senhor. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, libertando cada um dos corpos, almas e corações dos benditos amigos e fiéis ao Senhor, que estão fazendo a sua obra em espírito e em verdade. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo, para todos vocês mais uma vez. Vamos dar início à ministração do livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo... Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capaz da graça e alegria, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no versículo 5 ao versículo 11. Tudo para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 5 ao versículo 11. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primázia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Essa epístola de 3 João, capítulo 1 único, é muito importante para a gente ver como é a forma, os frutos de falsos irmãos. Aqueles que falam o nome de Deus, mas não vivem a essência do Evangelho do Senhor Jesus. Então devemos tomar sempre muito cuidado, pois eles não permitem que não recebem aqueles que querem fazer a obra, que estão de bom grado, mas eles também não querem fazer. Então devemos examinar com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Jesus. Pelos frutos nós iremos conhecer a árvore. Então devemos verdadeiramente estar constantemente examinando as obras e os frutos, abandonando o nosso velho eu, a nossa carne, para que, como o Senhor Jesus afirmou, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. E devemos nos posicionar como igrejas do Senhor Jesus, exercendo bem a vontade do Senhor, a justiça do Senhor, independente de quem se levante contra nós. Seja aquele que se diz ser irmão, seja aquele que se diz ser amigo, até aquele que se diz ser inimigo. Devemos verdadeiramente nos posicionar como filhos fortes do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o último livro é o livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos, é o último livro a ser ministrado, que será para a meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 números, para você receber mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E também daqui a pouco, de 1h12 até 1h24 da madrugada, é o horário reservado para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, para que todos vocês possam fazer prova tanto de nós, quanto daqueles que falam do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, para que verdadeiramente o Senhor seja a nossa firme rocha, cidadela fortíssima que nos salve, para que mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração.
de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus. Oração de número 9. Oração de número 9, a próxima a estar sendo ministrada nesta madrugada. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, e recebam a cura, renovação e restauração do corpo, alma, espírito e coração daqueles que são fiéis ao Senhor e praticam a sua obra em espírito e em verdade. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muitíssimo bem-vindo de volta com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Neemias, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 14. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças da família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas. Isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 8 do livro de Neemias é muito bom para vermos quando o povo verdadeiramente recebe a essência da palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor é explicada às claras para que o povo compreenda. O povo se converte, porque é o Espírito Santo do Senhor quem testifica nos corações. É importante haver aquele que verdadeiramente explica a palavra do Senhor. É importante ter aquele que tem autoridade para dar permissão àquele que explica a palavra do Senhor. Pois aqui nós vemos Neemias, governador, mais uma vez um político ali entrando na situação e dando oportunidades, dando recursos para aqueles que verdadeiramente estavam ali para explicar a palavra do Senhor, para o povo se voltar, se ajuntar, se congregar em espírito e em verdade, para obedecer ao Senhor nosso Deus, se alegrar, festejar, porque o nosso Deus é um Deus de festa, e mesmo na festa, não esquecer dos necessitados, daqueles que precisam verdadeiramente do auxílio, pois como está escrito em Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta. Não adianta você falar para o seu irmão, vai se fartar, se você não der o alimento necessário. Tanto é que o templo físico é obrigação, não é opção de escolha, não é se ele for muito bonzinho, é obrigação. Lucas capítulo 14. O Senhor Jesus não obrigou ninguém a abrir um templo de 4 paredes, porque o ministério do Senhor Jesus é de casa em casa. Mas deixou claro, aquele que inicia uma grande obra, examine primeiro seus recursos e condições financeiras, para que não venha outra examinar e encontre algum defeito. E o templo físico tem que ter o alimento para o corpo, comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de trabalhos e empregos, o alimento para a alma, o alimento para o espírito e o alimento para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Então escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando agora os 7 números para você saber quais dos 7 livros ministrados é uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que dependendo da rede social,
essa live vai ficar salva para você estar meditando nas passagens e compartilhando para outras vidas que precisam e necessitam. E caso tenha perdido também o seu número de rebanho, basta ir no @Igrejas Benditas, no nosso canal, na outra rede social que eu não posso falar o nome, mas vocês vão encontrar. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Se você escolheu o número 5, eu fico olhando para todos os lados porque eu estou ao vivo agora em múltiplas redes sociais, aí eu fico acompanhando os comentários em todas elas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, se você escolheu o número 1. E lembrando também que daqui a pouco, de 1h12 até 1h24, eu estarei interagindo com os comentários, tirando suas dúvidas com o porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. Se de 1 a 4 você escolheu o número... se de 1 a 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar em Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, para quem escolheu o número 3. 1 a 4 é no @Mila, oferta de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Se você escolheu o número 6, vai meditar em 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 3 João. 3 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 2. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, se você escolheu o número 7. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus, também é uma meditação para todos nós. Já estarei tirando suas dúvidas, antes estarei dando os comunicados importantes para todos vocês. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também tem a flexibilidade nos horários, desde a madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, no horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, a Igreja 70 Santos, até a parte da tarde, AIG 1318 37300, às 4 horas e 48 minutos, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 60 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que elas são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que estamos ao vivo agora em todas elas neste momento, e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias, tirando suas dúvidas, para que você possa levar uma verdadeira obra do Senhor que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso.
desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estarei dando início à interação com todos vocês. Podem continuar deixando suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Não tem nenhuma pergunta. Todo mundo aprendendo direitinho. Glória ao nosso Senhor Deus. E o meu sábio comentou: recebe dízimo já? Eu não. Quem recebe é o sacerdote e apóstolo desse ministério, com mais de 20 anos, já são quase 30 anos de preparação, de santidade, de santificação, para exercer agora o apostolado e também o sacerdócio de sacerdote, em nome do Senhor Jesus Cristo, na linhagem do Senhor Jesus Cristo, que é a segunda linhagem de Melquisedeque, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Pois só pode receber ofertas e dízimos quem é sacerdote. E para ser sacerdote, é no mínimo 20 anos de preparação, conforme está escrito nas Escrituras Sagradas, com oração e jejum. Para mais honra e glória ao Senhor Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. E aqui o abençoado perguntou: o que é obreiro? Obreiro é aquele que trabalha na obra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. É claro, no sentido espiritual. É aquele que trabalha na obra do Senhor. E aqui um outro abençoado perguntou: mas por que você... Ah, tá, de forma mecanizada eu expliquei que foi porque eu falo muito rápido, eu tava falando rápido mais uma vez, e eu tenho que me segurar para falar mais devagar. Aí outro abençoado perguntou: você faz parte de qual igreja? Eu sou uma igreja do Senhor Jesus, pois foi para isso que ele nos chamou, para sermos a sua igreja viva. Mas eu sou membro da igreja virtual, @as_sem-ovelhas, com live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 12 minutos antes das 8 horas da noite, até as 9 horas e 7 minutos. E eu ministro nesta nossa outra igreja virtual. Que faz ela. Que é minha mãe que ministra lá a live das 100 ovelhas. E eu também estou aqui de segunda a sexta nessa nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu não sou muito sábia, é o Espírito Santo de verdade quem me ensina, me guia, me instrui. E ele pode fazer isso com qualquer um, desde que se posicione em guardar e praticar a palavra do Senhor Jesus, o seu evangelho e a sua justiça. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. João 14, 15 e 16. João capítulo 14, 15 e 16, exatamente. E para quem não sabe, esse que está aí atrás das câmeras é o nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que também é o meu pai e líder desse ministério, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois eu sou o milagre do Senhor Jesus Cristo. Que eu lembro que tinha alguém perguntando ali alguma coisa sobre mim. Eu sou o milagre do Senhor Jesus o Cristo, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E desde antes dela nascer, eu jejuando todos os dias, 15 horas por dia, sem faltar nenhum dia. Tá aí. Nasceu o irmão dela, que é mais velho do que ela, e ela tá aí, ó. Glória só jejum e oração ela veio. Tá aí. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, que a palavra do Senhor verdadeiramente é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus. Abençoado como eu tô agora, você tá falando um pouco mais calma do que antes. Glória no Senhor Deus. Pedi ajuda ao Espírito Santo para eu conseguir falar mais devagar com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Essa parte aqui eu já li. Para mais honra e glória no nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí o abençoado perguntou: o apóstolo se converteu que amo? Quê? O apóstolo se converteu que amo? Não entendi, abençoada, essa pergunta. Acho que é convenceu, né? Ele falou que também é um milagre. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas recapitule aí a sua pergunta, que eu não entendi ela. Então é muito importante estarmos aqui verdadeiramente para mais uma glória a Deus. O abençoado perguntou: vocês creem no batismo nas águas? Eu creio no Senhor Jesus Cristo e na palavra dele. O batismo é algo necessário, que é mandamento dele. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Aquele que não crê será condenado. Aí deixa claro. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Exatamente. Tudo para mais uma glória. Isso aí que é necessário. Nós cremos como está escrito. Nós não acrescentamos nada, não omitimos nada. Por isso nós estamos aí com o nosso desafio para todos, para poderes ver aonde é que a gente acrescentamos alguma coisa ou omitimos alguma coisa. Porque tudo que a gente fazemos pode ser novidade para vocês, mas está tudo na Bíblia Sagrada. Exatamente. O abençoado perguntou em que ano foi a conversão, em que ano o apóstolo foi batizado. É isso que ele está perguntando. Tá, aí assim a data eu nem tenho, não, mas já vai fazer 30 anos já. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Buscando a presença do Senhor, andando em santidade, em santificação,
se preparando, sendo Agora capacitado o pelo chamado. Espírito O chamado, eu fui chamado com 7 anos de idade. Glória ao nosso Senhor Deus. Pode contar o testemunho Então, como foi foi? com 7 anos de idade. Foi com 7 anos de idade, onde eu fui numa religião áfrica, chegou lá, eles não aceitaram. A minha mãe foi me oferecer para eles e eles falaram, ó, ele eu não posso receber não, porque ele tem impacto já com aquele lá de cima. Glória ao nosso Senhor Já Jesus. recebeu meus irmãos, mas não me recebeu. Então isso eu tinha 7 anos de idade. Glória ao nosso Senhor Aí Jesus. com 22 anos de novo. Mais uma vez de novo. Glória E ao nosso Senhor aí, Deus. tô aí. Começando a jejuar Aí o todos os abençoado dias, estamos aí. perguntou, qual a minha religião? Nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião, porque o Senhor Jesus Cristo não trouxe nenhuma religião. E antes que qualquer um se escandalize aqui, vamos pesquisar a etimologia da palavra religião. Etimologia da palavra religião. Religião é um termo que é uma palavra que não existe no hebraico, que é escrito no Antigo Testamento, e não existe no grego, que é escrito no Novo Testamento. Ou seja, já começa que não existe religião na Bíblia Sagrada. Segundo ponto, esse termo religião, esquece, religar de novo Deus com o homem. Também tem a opção que era antes utilizada de religere, que é reler, ler de novo. E isso aí foi um termo que foi mudado 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então foi mais uma vez pela Igreja Católica para fazer a separação entre o poder da Igreja e o poder do Estado. Que a religião veio de religio, que não tinha nada a ver com santidade. Era uma expressão utilizada para se referir a sentimentos, até mesmo sentimentos ruins, como medo e ansiedade. 2 sentimentos que o Senhor Jesus deixou claro que não é para estar entre nós. Isso aí vocês pegam aí a inteligência artificial e vocês vão lá e vai ver quem estão falando 100% da verdade. Isso aí que é importante. Hoje vocês têm um telefone celular aí, que vocês vão lá na inteligência artificial, ó, rapidamente ele vai. Apesar que eu afirmo para vocês, né? A maioria das coisas que está na inteligência artificial, o que se ocorre? Foi o homem que só conhecia a letra da Bíblia Sagrada, mas não tinha revelação. Por esse motivo eu estou aí com mais de 700 milhões de reais, mais de 730 milhões de reais, desafiando o que? A própria inteligência artificial, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus. A mensagem comentou, estou tão triste, minha alma está abatida igual a de Davi. Então faça como Davi. Busque a presença do Senhor, busque meditar na palavra. Bom, eu posso explicar como é que você resolve isso bem rápido. Você vai lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Você vai lá, joga o teu joelho no chão e fala com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu estou aqui ó, pegando esse fardo, né? Esse jugo. Exatamente. E estou entregando o Senhor. Eu quero receber o seu fardo e o seu jugo que é leve. E detalhe também, Glória ao tá? nosso Senhor Jesus. É de paz e de alegria, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus. Então pronto, é só você crer como está escrito. Não acrescenta nada. Não vai eu acho, eu penso, eu imagino, não. E logo ali você procura logo o quê? Ficar debaixo da cobertura de um sacerdote e um apóstolo, e aí você pode ter certeza que a tua vida começa a mudar. Glória ao nosso Senhor Deus. Sem acrescentar nada. Não adianta querer acrescentar, fazer atalho. Se fez atalho, vai dar ruim, tá bom? Aí o abençoado, ele comentou, tô pensando em começar a subir um monte sozinho, já chega de choro todas as madrugadas. Bom, subir o monte é só para quem quer ser líder. Ele tem um título de missionário. Então, exatamente. Então, quem quer ser líder, é líder em alguma função espiritual. Na obra do Senhor Jesus, é necessário que ele suba o monte, tá bom? Exatamente. E aqui a abençoada comentou, sobre religião realmente não está correto não, mas devemos perguntar em que você crê. É por isso acho que a pergunta a rede social cortou. É importante sempre perguntar, mas eu aqui expliquei. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo e cremos no Senhor Deus, como nos diz as Escrituras Sagradas. João 7:38 e Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais uma glória dele. Que isso aí é o mandamento dele, João 7,38. Quem crê nele, como está escrito. Você não pode acrescentar nada na forma de crer e você não pode omitir nada na forma de crer. Aí o abençoado perguntou, o que seria esse vinde a mim na prática? Aí você vai ver, aonde isso? Mateus 16, de 24 a 27. Renunciar a você mesmo, né? Abandonar o seu jugo, o seu fardo, tudo aquilo que é seu, que você acha que você pensa, e recebe o que é dele. Exatamente. Ele perguntou o que significa esse jugo suave. Então o jugo suave o que? É fazer a obra dele, porque quando você faz a obra dele, você tem o Espírito Santo para poder te orientar e te ajudar em tudo. Exatamente. Isso está lá também em Mateus capítulo 28, versículo, acho que é 28 também, onde ele fala que ele está
ele está junto com aquele todos os dias que faz a obra dele. Glória Ó, a todos Deus. os dias ele está comigo. Glória a É nosso só Senhor eu Jesus. continuar fazendo a obra dele que você pode ter certeza que todos os dias eu vou estar com ele. Como foi ministrado, é importante darmos continuidade, não parar nunca na caminhada. Porque primeiro que ele pede que você dê muitos frutos, certo? Isso está lá em João capítulo 15. Então você vê, quando você pode pedir alguma coisa para ele, aí João capítulo 15, versículo 7. É necessário que a palavra dele esteja dentro de você. O que é isso? Você no mínimo tenha lido a Bíblia toda, Exatamente. o mínimo, e você agora realmente está seguindo ele, está com ele dentro de você. Glória a nosso Aí sim, você pode fazer o pedido que ele falou assim, qualquer coisa que você pedir ele vai te dar. Exatamente. E a abençoada perguntou, por que o monte é para apenas quem quer ser líder, não todos que quiser? Porque no monte você não recebe nada exclusivo só para você. Tudo que você recebe lá no monte, que Deus revela, que o Espírito Santo revela, é para você poder compartilhar com os outros, é para você poder defender os outros, é para você poder proteger os outros e até, muitas das vezes, até você se protege também. Exatamente, Entendeu? porque Então, você está se porque- preparando para entrar em batalha. Porque o Senhor Jesus falou bem claro, se for uma coisa exclusiva para você, Mateus capítulo 6, entra no seu quarto, fecha a porta e lá com certeza o Pai que vai ver o seu secreto vai te abençoar. Exatamente. Agora o monte é isso, o monte é quando eu tenho ministério, eu quero seguir o ministério para mim poder realmente. Agora é necessário que você comece isso o quê? Tendo um sacerdote e um apóstolo. Exatamente. Certo? Porque senão é meio difícil. É muito Exatamente. complicado, tá? Você entender, às vezes, o silêncio que é Deus falando. Porque às vezes você sobe um monte e o que isso ocorre? Quando você desce, que ele fala contigo. Às vezes você sobe um monte, você desce, não. Quando tu deita na cama, ele vai falar contigo. Glória a Então, Deus, Jesus. é nisso aí eu estou te revelando para vocês poderem entender. Que nem a passagem de Samuel. Né? Samuel, quer dizer, ele não sabia como é que Deus falava com ele. Exatamente, chamou Samuel e ele não tem Entendeu? que era ele. Aí o líder dele foi lá e falou bem claro, ó. Quando o Senhor falar contigo, tu vai dizer, eis-me aqui, que ele vai começar a falar Glória ao nosso contigo, tá Deus. bom? Exatamente. Aí ela comentou, e sobre batismo no Espírito Santo, o que pode falar? O batismo, pode falar tudo, com certeza. O batismo no Espírito Santo é você receber um selo realmente de aprovação para você começar a fazer a obra. Você começar a entrar em batalhas espiritual, poder realmente interceder pelas pessoas. Quando você recebe esse selo, você realmente está apta para isso. Exatamente. Você vai ter um anjo do Senhor do teu lado. Aonde está isso? Vai no livro de Apocalipse, capítulo 1, que eles vão ser o seu conservo, eles vão te ajudar. Aqui, abençoado. Mais uma vez é necessário você ter um sacerdote e ter um apóstolo. Tá? Eu fiz, não adiantou nada. Peraí, então quer dizer, aí quando você, um sacerdote e um apóstolo, você tem que examinar os frutos dele. Não é por causa que ele expulsa demônio, cura os enfermos, faz sinais e prodígios, ressuscita a morte, que ele é um homem de Deus. Exato. Não é nisso. Porque tudo isso, graças a Deus, Deus me usa para tudo isso. Ressuscitar a morte, animar o morto, tudo isso. Mas não é por causa disso que eu sou um homem de Deus. Sou um homem de Deus por causa de quê? Eu creio no Senhor Jesus como está escrito, não acrescento nada, não omito nada e estou sempre, graças a Deus, como aqui, servindo a todos. Glória ao nosso Senhor Jesus. E aqui o abençoado perguntou, por que quanto mais procuramos estar na presença de Deus, mais difícil fica a vida? Porque o Senhor Jesus avisou, se vós fosse desse mundo, o mundo amaria vós, mas porque não sois desse mundo, antes eu vos escolhi desse mundo, por isso o mundo vos odeia. Eu vou falar uma coisa bem mais prática para você poder entender. Você vai no livro de Apocalipse, você vai ver bem claro, né? Que tudo isso para poder acontecer tem um período. Então você vai lá, você vai nas Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Você vai ver que isso tem um período, mais ou menos, que é de 10 dias, dependendo, 10 meses. Eu sei que tem uma numerologia por detrás disso aí, de acordo realmente com a carga e com a batalha que você vai ter no ministério que você vai ter. Então, Satanás vai tentar de tudo para que você não chega é para receber esse selo do Espírito Santo, para você poder conseguir ser aprovado, para poder derrotar ele, tá bom? Porque como o Senhor Jesus falou, deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A aflição é por um momento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria Mas a aflição é o mais certo que é o Novo Testamento, João 16, versículo 33, tá bom? Exatamente. E aqui o abençoado perguntou a última pergunta e vai dar tempo, que ele comentou, quero crescer mais na graça e no conhecimento. Qual seria um bom conselho para eu ficar melhor? A coisa mais fácil que tem. O que é? É só você lendo as Escrituras Sagradas, que é a palavra dele mesmo. Que é a palavra dele que vai te dar todo conhecimento, discernimento, reconhecimento, sensibilidade de espírito e entendimento. Só a palavra dele dá, você lendo como está escrito, Exatamente. Tá bom? Aí ele falou, só prego nas ruas, mas vem muitos ataques. Bom, justamente está começando a fazer a obra, por isso está vindo os ataques. Começando a fazer e muitas das vezes você vai ver
que você não está tendo a proteção necessária para você poder verdadeiramente, que não é para você estar tendo ataque agora, mas infelizmente é triste que eu vou te falar, você não está tendo ultimamente a proteção necessária para você poder realmente falar. Porque quando você tem a proteção necessária, você pode invocar aquela pessoa que está atrás de você. Exatamente. Aí, por exemplo, assim, você chegar, você está naquela batalha lá, você, anjos do apóstolo bem-aventurado Marcos, me ajuda, eles vão te ajudar. Glória ao Senhor Jesus. Porque o Senhor verdadeiramente concedeu anjos àqueles que são fiéis a Ele, a palavlavra dele, em espírito e em verdade. Entendeu? Então isso aí. E o tempo, infelizmente, então acabou. nós temos uma cobertura. Onde você chegar, os espíritos vão entender que você, de quem você é discípulo. Glória E a aí Deus. sim, se ele está na presença de Deus, com certeza você vai ter cobertura. Se você não tiver, que nem está acontecendo aí, você está tendo muita dificuldade. Infelizmente. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, apesar que a gente passou um pouquinho. Se inscrevam, sigam, essa live vai ficar salva para vocês receberem, para vocês compartilharem para outras vidas e acompanharem as ministrações que se passaram, tirarem suas dúvidas para a Amazônia Glória Nosso Deus, segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam para a Amazônia Glória Nosso Deus e faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E leve uma obra do Senhor para a sua região, entrando em contato conosco através do privado. Fiquem com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Meu muitíssimo amém.